Pessoal, aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas. Estamos resolvendo os exercícios da prova da SpaceX, questão número 38, que diz o seguinte: um mineral muito famoso pertencente ao grupo dos carbonatos e que dá origem a uma pedra semipreciosa é a malaquita. Aí ele dá a fórmula dela. Experimentalmente pode-se obter malaquita pela reação de precipitação que ocorre entre soluções aquosas de sulfato de cobre 2 e carbonato de sódio, formando um carbonato básico de cobre 2 hidratado, conforme a equação da reação. Na reação de síntese da malaquita, partimos de 1.060 gramas de carbonato de sódio e, considerando-se um rendimento da reação de 90%, o volume de gás carbônico a 25 graus em um atm e a massa de malaquita obtida serão respectivamente. Aí ele nos dá as opções e a gente tem que encontrar exatamente nesta ordem o que ele está pedindo. Aí ele nos dá algumas massas atômicas e o volume molar da solução no estado padrão. Bom, vamos calcular então. Estão prontos? Vamos resolver então esse exercício, tirando os dados do problema. Então eu peguei a reação padrão, ele nos deu aqui a massa do carbonato, ele nos deu o volume padrão de litros em mol, ele nos deu o rendimento, que é de 90%, ele quer que a gente ache o volume do gás carbônico e a massa da malaquita. Então é isso que ele está pedindo para a gente calcular, correto? Então, vamos calcular, já que é isso que ele quer. Bom, vou encontrar primeiro, quem aqui? O volume, tá? Volume do CO2, que ele quer a resposta respectivamente. Então, respectivamente tem que ser exatamente na forma como aparece na resolução, nas alternativas. Primeiro valor que ele nos dá em litros, então ele quer esse volume. Então, vamos calcular primeiro o volume. Volume de quem? Volume do CO2, tá? E ele tá reagindo com quem? Tá reagindo com esse cara aqui, ó, com esse carbonato. Então, é entre esses dois que eu vou fazer as relações. Eu tenho qual relação aqui na reação? Eu tenho 2 mols do carbonato reagindo com quantos mols de CO2? Com 1 mol. Pessoal, esses exercícios, a grande maioria dos exercícios de química, quando ele dá, se ele começa por uma reação padrão, em geral a resolução é sempre a mesma. Você faz o cálculo para a reação padrão e depois você ajusta para aquilo que o problema pede, tá? Independente de ser rendimento, de ser massa, de ser volume, não importa. Calcula primeiro o que ele quer para padrão, e da padrão você ajusta para aquilo que ele está te pedindo. Então é assim que a gente começa esses exercícios. Então vamos começar pelo padrão, depois a gente passa para o que o problema quer. 2 mols com 1 mol de CO2. Eu preciso encontrar esse aqui, um volume em litros. Mas ele está nos dando o valor em gramas. Então, que é esse valor aqui. Então, eu preciso transformar esse cara aqui em gramas para eu poder montar a regra de 3. Lembra que na regra de 3 eu tenho unidades iguais sempre do mesmo ladinho. Então, eu preciso achar a unidade para esse cara aqui com quem eu vou fazer a relação. Então, eu vou encontrar a massa desse carinha aqui. Eu tenho quem aqui? Eu tenho 2 átomos de Na, 1 átomo de carbono, 3 átomos de oxigênio. O Na, o problema está nos dando sódio, que é 23. O carbono é 12 e o oxigênio é 16. Isto para 1 átomo. Aqui eu tenho 2 átomos, então vou multiplicar por 2. 23 vezes 2 vai dar 46. Aqui vai dar 12. 16 vezes 3, 48, somando todo mundo, 106 gramas. Então, a massa de 1 mol é 106 gramas, só que eu tenho 2 mols, então eu vou ter 2 vezes 106 gramas reage com 1 mol de CO2. 1 mol equivale
a 24,5 litros por mol. Então, é uma equivalência que ele já nos dá, litros por mol. 2 vezes 106, isso aqui vai dar 212 gramas, que estão reagindo com 24,5 litros por mol. Agora eu quero saber qual é o volume quando esta massa for 1060 gramas, ok? Então, o problema está nos dando uma relação de volume com massa, eu preciso fazer aqui a relação também volume com massa, para eu ter massa com massa, volume com volume. Então, a resposta vai me dar uma resposta em volume. Eu não posso ter aqui, por exemplo, volume e massa. Não dá, não dá. Eu preciso ter unidades iguais nas colunas. Então, eu pego esse valor aqui, passo ele para massa, o seu equivalente. Lembrando que quando eu calculo para uma molécula, uma substância. Eu tenho 2 mols, multiplico por 2. Agora é regra de 3. 1060 vezes 24,5 dividido por 212. Aqui vai dar 25.970 dividido por 212, 122,5 litros. Muito bem. Achei a resposta? Não, não achei a resposta. Por quê? Porque isso aqui é para 100% de conversão, tá? É considerando uma reação onde eu tenho uma conversão de 100%. Só que o problema está me dizendo que o rendimento é de 90%, então não é 100%. O que eu vou fazer? 122,5 litros é 100% de conversão, 100% de rendimento da minha reação. Para 90% de rendimento, eu tenho X. Então, X vai ser quem? 122,5 vezes 90% dividido por 100%. Isso aqui vai nos dar, aqui vai dar 11,025 dividido por, sem cortar aqui, eu já cortei, deixar sem cortar, faz de conta que eu não cortei ainda, vai ficar mais certinho, 110,25 litros. Então, encontramos aqui, tá? Esquece que eu cortei, encontramos aqui o valor do volume do CO2, tá? Bom, gente, como a gente tem tempo para fazer essas provas, você já bate o olho lá, você só vê que só tem uma resposta com esse valor. Então, se você tem certeza que tua conta tá toda certinha, você já achou o resultado, nem precisa do segundo cálculo. Mas não tenho certeza, vou fazer o segundo cálculo para confirmar o meu resultado. Então, vamos lá. Vou pegar outra folha, outro lado aqui. Voltando para a nossa reação padrão, a gente vê, agora eu vou encontrar essa massa, né? A massa da malaquita. Então vamos lá. Para a massa da malaquita, a gente tem 2 mols do carbonato reagindo com 1 mol da malaquita. Ó, que bonitinha. Então eu tenho 2 mols, tirando dali, né? 2 mols de Na2CO3 reagindo com 1 mol de Cu, CO3, CuOH2. Beleza? Só que a gente quer achar o quê? A gente quer achar um valor em massa. Para eu achar um valor em massa, eu preciso passar esses 2 caras aqui para a massa. 2 mols desse carbonato a gente já calculou, então a gente encontrou 212 gramas. Agora, qual é a massa de 1 mol desse carinha aqui? Vamos ver. Então, nós temos aqui, ó, 2 átomos de cobre, então 2 Cu. Eu tenho 1 carbono. Oxigênio, eu tenho 3 oxigênios aqui, mas quantos oxigênios eu tenho aqui? Lembra que quando eu tenho esse índice aqui baixo, significa que eu tenho OH e OH, tá? Eu tenho 2 moléculas de OH. Então, eu tenho 2 oxigênios aqui, com mais esse 3, eu tenho 5 oxigênios. E de hidrogênio, eu tenho 2, né?
os dois que eu tenho aqui, ó, só multiplico. Tem 2 hidrogênios. Agora eu vou pegar o valor de cada átomo. Então, cada átomo aqui vale 64. Se eu multiplico por 2, porque eu tenho 2 átomos, 128. Um átomo de carbono é 12, multiplicado por 1 dá 12. Um átomo de oxigênio é 16, multiplicado por 5 dá 80. Um átomo de hidrogênio é 1, multiplicado por 2 dá 2. Somando todo mundo, eu tenho 222 gramas. Agora fica fácil. 202 gramas estão reagindo com 222 gramas. Quando eu tenho 1060 gramas do carbonato, lembra? É o mesmo valor que a gente usou no cálculo anterior, que é o problema que é saber para esse cara aqui. Eu vou ter, então, X formando. Regra de 3. X é 1060 vezes 222 dividido por 212. X vai ser 235.320 dividido por 212 igual 1110 gramas. Ok, mas não encontro essa resposta. Por que eu não encontro? Porque esse valor aqui é para um rendimento de 100%. Só que o problema está dizendo que o rendimento é de quanto? É de 90%. Então eu não achei a minha resposta ainda. O que eu vou fazer? Regra de 3 de novo. 1.110 gramas é para 100% de rendimento. Para 90% de rendimento, eu tenho X. Então, X é 1.110 vezes 90 dividido por 100. Aqui vai dar 99900 dividido por 100. Cortei esse com esse. Vai dar exatamente 999 gramas de malaquita. Agora é só confirmar. Resposta correta do exercício é a letra D. Pessoal, lembrando de novo, a sequência para a realização destes exercícios é calcula para a reação padrão e depois ajusta para o que o problema está pedindo. Não tem erro. Não esqueça sempre de confirmar se a reação padrão tá balanceada, tá? No caso aqui ela já foi dada balanceada. Você sempre dá uma conferida, porque às vezes a pegadinha tá aí. A equação que eles dão não está balanceada. Tudo bem, pessoal? Vejo vocês no próximo exercício, que é um exercício que a resolução é bem semelhante, embora a pergunta seja diferente, tá? Mas são duas questões da mesma prova que resolve da mesma forma, embora a pergunta seja diferente. Tudo bem, pessoal? Encontro vocês no próximo exercício e não esqueça de se inscrever no canal Simples Assim Aulas, porque aqui é tudo simples assim. Valeu, galera! Até mais!